Muito bem. Bom, a gente vai falar de varejo ao vivo. Ano passado foi um ano muito intenso para as produções ao vivo nesse segmento, mas antes eu queria dar para vocês alguns números que vão ajudar também a balizar um pouco esse papo que a gente vai ter agora na abertura e outros que a gente vai ter durante o dia. Não sei se vocês têm noção, mas por causa da pandemia, em razão da pandemia, os eventos virtuais praticamente explodiram. Não foram só as lives musicais que mantiveram todos entretidos durante esse período em casa, nem só a educação, que praticamente foi substituída do presencial para o digital, mas 13% da audiência das TVs e dos computadores já é streaming. Ou seja, se o streaming como coisa fosse uma emissora de TV, já seria a segunda maior audiência do nosso país. Estaria inclusive à frente ou muito próximo de toda a audiência da TV por assinatura. O interesse dos investimentos em streaming, isso tem muito a ver com essa mesa sobre o comércio do varejo ao vivo, ele pulou de 4% para 23% entre as agências de publicidade e aqueles que decidem aonde deve se investir o dinheiro das marcas a partir de agora. Ou seja, quase um quarto dos investimentos já será feito em vídeo e o vídeo que é transmitido por streaming. E as agências e marcas estão cada vez mais interessadas nisso. E é por isso que a gente resolveu convidar para esse primeiro painel de abertura duas pessoas que eu considero, além de ótimos profissionais, amigos da casa, pessoas que a gente construiu relacionamento e construiu estudos de casos muito interessantes nesse último ano, que é a Camila Salek, que é fundadora da Vimer, colunista da revista Bazar, especialista em visual merchandising, curadora de tendências, é alguém que entende muito de como as marcas de varejo utilizam a comunicação para atingir seu público. Ela vai contar alguns cases que a Vimer construiu no ano passado. E o Pedro Reis, que é o gerente de operações digitais da Léo Burnet, tem mais de 15 anos de experiência na transformação digital das marcas e atende clientes como Fiat e Bradesco e vai contar um pouco como essas marcas agiram aí durante a pandemia para continuar se comunicando com os seus públicos. Deixa eu dar bom dia primeiro para a Camila. Camila, bom dia. Bom dia, João. Obrigada, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente acredita, do que a gente viveu, dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, principalmente no varejo. Um prazer. Muito bem, bom te ter aqui. Pedro, e aí? Pedrão tá com a gente também em produção quase que diária, os dois. Eu vejo os dois muito, conversamos muito por WhatsApp, agora pela primeira vez eu vejo vocês numa única tela. Fala, Pedro, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Camila. Bom dia, João. Um prazer estar aqui e poder contar um pouco mais do que a gente vem fazendo aí nos últimos anos. Muito bem. Camila, eu sei que você preparou uma apresentação para a gente, fica com você e depois a gente volta aqui para o Pedro contar também um pouco das experiências lá da Léo. Fechado, João. A gente separou algumas imagens até para poder compartilhar um pouco do que a gente viveu em dois cases, né? Eu acho que eu já fui muito bem apresentada aí por você. O nosso dia a dia é um dia a dia de varejo. Eu atuo com marketing, com varejo há 25 anos, estou completando 25 anos esse ano. Então, a minha empresa, que é a Vimer, é uma agência criativa especializada em varejo. A gente acredita muito que o varejo é um espaço de conexão entre pessoas e marcas. E, enfim, nós somos mais de 50 profissionais lá, atuando com ações que envolvem ponto de venda físico. E aí, tudo que envolve também a omnicanalidade hoje voltada à interação de pessoas e marcas nesse ambiente físico. Aqui, alguns dos nossos clientes, temos vários cases aí nesse segmento, e eu trouxe dois hoje para compartilhar com vocês, especificamente nesse bichinho novo que eu venho estudando aí de perto nos últimos 6 anos, que é o live commerce, né? Para mim, o live commerce ele leva a interatividade, o atendimento personalizado, a experiência do varejo físico para qualquer espaço. Eu acho que vai ser uma grande ferramenta para varejistas mudarem a forma de monetizar o espaço por metro quadrado dentro do ambiente físico e, definitivamente, ela passa a ser uma estratégia para nós, por exemplo, que trabalhamos o calendário de varejo para várias marcas que estão presentes aí no nosso Brasilzão. Eu trouxe uma frase da Karen Tracy. A Karen Tracy é head de varejo e de moda no Facebook, e ela trouxe essa frase na NRF agora, mês passado.
A NRF é a maior feira de varejo mundial. O impacto de tudo isso no varejo é um absurdo. 98% dos consumidores americanos estão testando novas formas de comprar, novas marcas, novos canais. E tudo isso está acontecendo na palma das nossas mãos. 40% das compras feitas durante a Black Friday americana foram realizadas por dispositivos portáteis. Ela até brincou no final da apresentação dela, o online shopping está virando algo que é mainstream, né? E acho que é um pouco do comportamento que a gente está vendo e vai ver cada vez mais, tendo em vista que até 2022, 75% da população mundial vai ter um dispositivo portátil nas suas mãos. É impressionante até onde a gente pode chegar e eu acho que o live commerce vai fazer muito parte desse processo. Muitas marcas de luxo, inclusive, já estão testando novas plataformas e novos meios de contato. Esse shopping que chama Pavilion, é o shopping de luxo do Tmall, nitidamente mostra isso para a gente, essa operação que é do Alibaba, onde só dentro dessa plataforma a gente tem mais de 200 marcas de luxo usando recursos aí de games, de personalização, de live streaming, de realidade aumentada, trazendo revistas digitais para contato direto com o consumidor e vários outros formatos interativos. E aí, para compartilhar com vocês de forma muito rápida, porque eu achei que seria interessante vocês visualmente conseguirem absorver o que foram esses processos de live com a Lingerie, com a Romanel, duas marcas com as quais a Vimer trabalha, eu trouxe alguns exemplos aqui para poder compartilhar. Vou começar pela Lingerie. A Lingerie foi uma das primeiras lives que a gente fez, onde o objetivo era ampliar a experiência e a interatividade do varejo físico através do live commerce. Tá? A gente fez dentro de uma loja física, a ideia é que a gente tivesse apresentadora, uma influenciadora, uma especialista de marca, rolou desfile, foi uma narrativa super descontraída, mas muito bem construída, onde a gente tinha aí oferta, benefícios exclusivos, benefícios limitados, e um elemento super icônico que era o nosso Big Fone Pink. A marca da Lingerie é uma marca que tem foco aí em underwear feminino, é uma marca que é muito desprendida dessas grandes regras do mercado, então a gente preparou realmente um talk com muita ousadia, onde todo um formato de comunicação foi feito, toda uma estratégia de convites para as pessoas e de interação foi elaborada, e essa é uma das partes muito importantes para a gente como aprendizado que ficou dessa live, né? Ter pessoas que simbolizem momentos importantes de uma comunicação, de uma live. A gente tinha uma expert, que era a diretora de marketing de produto, nós tínhamos uma apresentadora super descolada, conectada com o produto que ela estava vendendo, aliás, ela estava inteira de lingerie, e nós tínhamos uma influencer que estava ali para falar de quebras de tabus, né? De uma marca como uma lingerie, ela precisa tratar de assuntos que vão de menstruação a orgasmo, e esses assuntos muitas vezes são tabus, mesmo entre as mulheres, né? Aliás, principalmente entre as mulheres, na maior parte das vezes. Então, nós trouxemos uma influenciadora para conseguir conversar sobre esses assuntos de forma extremamente descontraída, e enquanto essa apresentação ia rolando, esse Big Fone rosinha tocava, aí a Mareu atendia, aí as ofertas aconteciam, então era uma grande apresentação, um grande talk de produtos, onde os produtos também eram vendidos, tá? Uma live que foi muito bacana, a gente teve um resultado super interessante. Aqui alguns comentários em relação à repercussão dessa live, mas definitivamente uma das coisas, na minha opinião, que fez essa live ter um excelente resultado foi a combinação das pessoas que estariam apresentando, os interlocutores desse roteiro que havia sido elaborado, né? Tínhamos um time enorme por trás, eu vou contar um pouco mais sobre o time nessa próxima live que é da Romanel, mas de maneira muito rapidinha, vou falar mais uns 2, 3 minutos aqui desse outro case. A Romanel é uma grande marca presente no Brasil inteiro, com grande foco em venda direta, também trabalha com venda através de varejo, e o objetivo dessa live foi trazer resultados comerciais e continuar o processo de construção de relacionamento através de narrativas episódicas. O que são narrativas episódicas? Diferente da Lingerie, que fez uma live, na Romanel eu acho que nós já fizemos umas 8 com a Belink, né, João? Já foram tantas, acho que deve estar quase 10 por aí, porque tem mais agora, enfim, cada momento a gente está fazendo uma live para uma construção de narrativas episódicas, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, esse período pandêmico, onde o distanciamento social dificulta muito a construção de relacionamento, nós traçamos uma estratégia de narrativas episódicas, portanto, datas que são recorrentes, onde a gente conta pedacinhos de histórias para conseguir ter resultados comerciais através das lives, tá? O processo de lives da Romanel
Também contava com apresentadoras diferentes, especialistas de marca, a presença fortíssima de representantes de revendedoras, que são as consultoras da Romanel, e eu diria para vocês que boa parte do nosso trabalho foi, inclusive, focado nas consultoras, tá? Porque elas são as primeiras pessoas que precisam comprar uma coleção para depois revender esta coleção. Então, a gente fez um trabalho com muito carinho, com narrativas super inspiradoras e, principalmente, está na minha última linha aqui desse slide, co-construídas com o público. A gente chamou a consumidora Romanel, chamou a consultora Romanel para co-construir um processo de roteirização para essas lives. Então, aqui um pouco das nossas estrelas. A nossa live, o nosso processo de live se chamou Romanel Presente Sempre, e a gente pegou as grandes estrelas da marca, que inclusive assinam colaborações com a Romanel, para participarem desse processo com a gente. Então, a gente tinha a Giovanna Antonelli, a gente tinha a Ana Hickman, tivemos Simone Simaria e tivemos a Maria Eugênia, como apresentadora. Todo o trabalho que envolve uma live, ele é construído bastante tempo antes, tá? Às vezes as pessoas acham que essas lives, que são lives mais especiais, elas nascem da noite para o dia. Até a gente consegue fazer nascer da noite para o dia, né, João? Tem umas aí que foram no sufoco. Mas é muito importante que a marca consiga ter um planejamento para que essa live atinja realmente objetivos comerciais. Porque aí você consegue traçar materiais que vão ser trabalhados em cada uma das mídias, seja ela Facebook, Instagram, Stories, YouTube, se ela for transmitida por YouTube. Então, você começa a construção dessa jornada e desse storytelling antes disso acontecer de fato, tá? No caso da Romanel, eu poderia ficar falando quase uma hora só dessa live, mas eu vou falar só por mais 2 minutinhos. A gente construiu uma interação pré-live focada nas consultoras, como eu falei para vocês, que é um dos nossos grandes objetivos. Construir, continuar mantendo essa relação com elas e oferecer ofertas especiais para que elas fossem as primeiras a adquirir a nova linha de produto, tá? Então, a gente começou ouvindo delas. Olha, nós estamos aqui com uma escuta ativa. O que mais te orgulha em ser uma consultora da Romanel? Qual que é o momento mais importante que você já viveu com a nossa marca, né? O que você sonha em ver na Romanel? Você, como nossa consultora, o que você queria ver aqui? E, gente, foi um absurdo. Tanta história de vida, tanta história gostosa, tanta história compartilhada, de orgulho, de resultado, de superação. Foi incrível ler. Eu me emocionei com muitas das histórias e boa parte da construção do nosso roteiro, que inclusive foi feito junto com a Belink, teve como base a história dessas nossas consultoras, que são as pessoas que intermediam, é o fator humanizado de uma relação comercial entre a Romanel e o consumidor final. E em cima disso a gente construiu todo o processo de lives, tendo essas maravilhosas de Ana Hickman, como eu falei, Simone Simaria, enfim, foi uma construção extremamente bacana. O show final que foi da Simone Simaria foi incrível, enfim, de globais a cantoras. Foi uma brincadeira muito gostosa e que, de fato, deu holofote para essas consultoras. As pessoas que vocês veem aqui em fundo de tela, enquanto a live está rolando, enquanto o bate-papo com a Giovanna Antonelli está rolando, são as consultoras da marca, tá? Que se inscreveram, que pediram para participar e que estavam presentes no nosso palco. A gente trouxe as consultoras para o nosso palco. Eu tenho uma última cena aqui dos bastidores, que é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, com grande curiosidade, do tipo, Camila, e como é que funciona a parte de trás? Para fazer uma live como essa, eu vou mostrar uma cena agora que é da live da Simone Simaria. Gente, elas cantaram por quase 2 horas, assim, foi incrível. E à medida que elas iam cantando, elas iam anunciando o produto, e a gente ia vendendo, ia falando no ponto. Então, assim, é uma estrutura muito bem montada e trabalhando de forma muito sinérgica, com muita sinergia para a gente conseguir um resultado final. Eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho aí, feito no meu celular, com a equipe que estava envolvida, por exemplo, na live da Simone Simaria. Bacana, né? Então, quando a gente vê o resultado, a gente nunca sabe o que está por trás, e o que está por trás é um trabalho muito, muito concatenado, feito por realmente várias partes, para que a gente consiga atingir esse objetivo final. Super obrigada, é um prazer enorme estar aqui, e te devolvo aí o microfone. Quero ouvir o Pedro também agora, para depois a gente conversar juntos.
Tem muita coisa interessante aí no que a Camila trouxe e eu vou querer falar sobre várias delas depois que o Pedro contar os cases da Léo. Eu acho que duas coisas me chamam muito a atenção de cara, né? Uma, me chamam a atenção por a gente estar tão envolvido nesse processo. O primeiro é essa importância da narrativa e do conteúdo, né? Eu acho que aqui temos, na verdade, nos dois casos, os casos da Lingerie Romanel, mas também o caso de Fiat Bradesco, uma preocupação, né, sobre o conteúdo. As pessoas tinham uma cultura de que live era só abrir câmera, né? Live era só simplesmente transmitir alguma coisa, e o que a gente tem percebido é que cada vez mais as lives se assemelham a um programa de TV ou uma publicidade gravada. Né? Cada vez mais a gente tem que incluir a narrativa e o conteúdo. E a outra, que não dá para ignorar no meio desse seu vídeo, é a quantidade de protocolos, e eu e a Camila, a gente teve vários momentos tensos com isso, né? No caso da Simone Simaria, por exemplo, de ter uma grávida em estúdio, em outro caso onde a gente tinha várias pessoas sendo testadas nessa produção, todas as pessoas que aparecem nesse vídeo, todas foram testadas antes de entrar no estúdio, o estúdio tinha higienização, as pessoas parecem que estão praticamente no hospital, né, com macacões, com face shield. Então, essa época, né, de março para cá, tem sido desafiadora também nesse sentido de manter as produções rolando com segurança, mantendo a saúde das pessoas, mas sempre é desafiador, sempre acho que há uma tensão no fundo ali, e aí acho que esse vídeo do bastidor da Camila deixa muito claro o quanto a gente tem tomado muito cuidado com isso, nós, digo a Belink, mas também as marcas, também as agências, de manter protocolos que garantam que, já que não podemos ter aglomerações nem contatos presenciais, que quando eles acontecem, porque é impossível que eles não aconteçam nesse tipo de cenário, eles aconteçam com o máximo de segurança possível. Depois eu volto para falar um pouco mais de conteúdo desses cases específicos. Pedro, conta um pouco para a gente aí das experiências da Léo. E o Pedro também, que assim como a Camila, gosta de estar praticamente dentro das produções, quase que co-dirigindo cada produção com a gente. Sem dúvida tem histórias interessantes para compartilhar também. Manda ver aí, Pedrão. É isso aí, gente. Antes de mais nada, eu vou tocar aqui esses dois cases de clientes, basicamente, no speech, porque são clientes que, para a gente conseguir e tudo mais, seria um pouco mais complicado, então eu decidi que a gente toque, que eu conte para vocês de uma maneira geral esses cases de clientes, não de projetos ou lives ou campanhas específicas, e que depois eu acho que vai ser mais interessante a gente trocar ideias entre João, Camila e Pedro. Então, eu vou começar falando um pouco do processo que a gente passou com o Bradesco, que começou lá em 2019, quando a gente começou a fazer eventos de lives presenciais, pré-pandemia, onde o foco era uma interação de conteúdo dentro, trazendo dois grandes assets da marca do Bradesco, que são o InovaBra e que é o expertise financeiro. Então, a gente usava ali como locação o InovaBra, que é o centro de inovação e de fomento a startups, etc., do Bradesco, transmitindo lá de dentro lives quinzenais, onde diversos especialistas do Bradesco iam ali falar sobre o mercado financeiro e dos mais variados temas, sempre girando em torno do mercado financeiro e de investimentos. Eu acho que o grande aprendizado, como o João falou nesse começo, que eu acho que vale dizer pré-pandemia, é justamente que no início existia toda uma estratégia de conteúdo ali atrás, mas a estratégia principal era focar em avaliação de interação e engajamento em cima disso, em cima desse conteúdo. E cada vez mais se viu que, por mais que os maiores especialistas estivessem lá, fazer uma live não era simplesmente abrir uma câmera, e sim toda essa... Como eu sou um cara mais de produção, óbvio que engajado na operação de toda a estratégia de construção desses projetos, mas o que se viu ali e o que foi amadurecendo ao longo desse processo é justamente o tratamento do conteúdo, a interação entre um time da marca
que está fazendo interação nos chats, a gente transmitia por YouTube, ou seja, como é uma marca que tem um alcance muito grande, que existia um investimento de mídia ativando aquilo. Então, o foco principal ali era, óbvio, passar o conteúdo, mas o time da marca que fazia isso, não era nem a agência, identificar e avaliar o tom das interações, o caminho que as interações levavam. E isso, com a evolução do projeto, norteava o conteúdo das lives que viriam a acontecer. Então, isso para mim para mim, para a marca, com certeza foi um grande aprendizado, que deságua no nosso querido ano de 2020, onde o principal projeto de Bradesco envolvendo lives agora mandatoriamente remotas é o Bradesco Women, uma plataforma que o Bradesco desenvolve já há algum tempo, tratando e girando em torno das mulheres, dos negócios com mulheres, do empoderamento feminino, dos negócios tocados por mulheres, e isso de uma hora para outra se torna um evento que era um evento presencial, num lugar com muitas pessoas, com muitos speeches e tudo mais, se converte em um evento de entrevistas com basicamente com ações com o objetivo de trazer, além de inspiração para todo mundo que está ali vendo, trazer a ação do banco mesmo, concretizando e como que isso se concretizava? Com a ajuda financeira que o banco traz, ou seja, é um evento que mostra as mulheres, mas claramente tem o objetivo de, com isso, trazer como que esse banco se coloca de maneira ativa frente a esses empreendimentos e a essas empreendedoras. Então foram 9 entrevistas inicialmente feitas pela Ana Paula Padrão, no YouTube do Bradesco, onde o aprendizado desde a produção até o engajamento entre essas mulheres e esse público foi enorme. De novo, aqui, para mim, o maior aprendizado da agência, e aí eu falo por mim, é justamente o cuidado e a atenção para essa produção de pessoas que estão nos mais variados endereços do país, às vezes fora, nesse engajamento de entrevista, de entrevistador e de entrevistado, para que o conteúdo seja bacana e o engajamento ali dentro seja proveitoso para o banco. Então, como eu disse, a Ana Paula Padrão no começo, depois a Rita Batista no final do projeto, entrevistavam muitas pessoas como Mafane Odara, Djamila Ribeiro, Luísa Trajano e por aí vai, para não citar todas. E o ganho disso, de novo, é um evento que, sem dúvida, eu não posso citar números, mas sem dúvida, ele nessas 9 eventos engajou e impactou, independente de mídia, muito mais gente do que era impactado num evento presencial, e isso trouxe uma visão para o Bradesco de criar conversas com muita gente através de uma live que, por mais que não tivesse uma audiência incrível na live, criava-se ali uma playlist de um conteúdo riquíssimo que continuava sendo visto e engajado e nitidamente com uma taxa de engajamento e indicadores como likes do Facebook muito maiores do que o normal dentro do histórico que acontecia
com o Bradesco. E um último dado sobre isso, que não é dado, que eu não estou dando dados, só estou dando dados, só estou dando visões ali do que aconteceu, é que diferente de muito conteúdo, quando é feito por qualquer banco, o sentimento positivo dessas conversas não necessariamente a pessoa sempre entra ali para reclamar de alguma coisa, para falar de alguma coisa, mas ao contrário disso, esses eventos tiveram foram predominantes. Opa, acho que eu perdi o Pedro aqui, perdi o Pedro no caminho. Vamos ver se a gente consegue replugá-lo. Enquanto a gente repluga, eu vou falar um pouquinho com a Camila aqui, para a gente não perder o fio. O Pedro citou aqui nas transmissões do Bradesco o uso de influenciadores e o uso de personalidades, né? Pessoas que ajudam a empurrar. A mesma coisa aconteceu aí nas lives de Romanel. Opa, acho que o Pedro voltou. Pedro, você está de volta. Repluga o Wi-Fi aí, meu amigo. Vamos que vamos. Tô bem. Você parou? Tá bem. Você parou ali no... A gente perdeu os seus últimos 2 minutos, mas você está de volta. Pode tocar aí. Daqui a pouco eu continuo aqui com a Camila. Manda ver, Pedrão. Você tá com a gente. Vamos lá. Eu tô ouvindo aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Opa, Pedro, se você está me ouvindo bem, pode tocar. Segue sua apresentação. Vamos lá, gente. Então, só terminando os 2 minutos finais, foram justamente isso. Essas lives do Bradesco finalmente alteraram indicadores como likes dos vídeos, sentimento das interações e tudo mais, foram coisas que normalmente com taxas, com interações muito maiores do que o normal. Então é isso, eu passaria para a Fiat a partir de agora. Eu tô com um retorno um pouco me ouvindo aqui, gente, se der para... Opa, Pedrão, se você sumiu, sou eu que estou falando agora. Pode falar um pouquinho sobre Fiat, se você conseguir me ouvir aí. Vamos lá, deixa eu só dar uma atualizada aqui, gente. Foi ótimo que o Pedro deu uma atualizada, praticamente ele travou de novo, ficou uma certa aventura aqui. Bom, vamos lá. Pedrão, você está ouvindo bem a gente? Deixa... Essa é uma das características de fazer evento à distância, né? A gente está bem acostumado a fazer live presencial, onde a gente coloca todo mundo num espaço controlado, e aí você coloca um monte de redundâncias para o espaço controlado. Quando a gente resolve fazer live à distância usando a internet da casa das pessoas, e é isso que a gente tem hoje, aqui cada um de nós tem algum lugar que eu não sei onde estamos a alguns quilômetros de distância uns dos outros, e essa distância faz com que a gente tenha essa pequena variação de sinal aí de cada um. A gente está usando as internets locais, né, de cada um. E aí também parte da graça de fazer live eu acho que tem a ver com esse improviso e com essa capacidade que a gente tem de continuar tocando conteúdo. Eu vou falar um pouco aqui. Vamos lá. Pedrão, está de volta e se está de volta sem delay, toca rapidinho aí, Fiat, para a gente poder fazer um bate-bola aqui, que a gente tem mais 20 minutos. Gente, Fiat, assim como desculpa as conexões aí, deu alguma coisa aqui, mas vamos lá. Fiat, basicamente, cara, o que eu tenho para contar aqui é o que é a transição de campanhas que a gente costuma chamar lá dentro de aceleradores de venda. Ou seja, eu tenho um feirão, eu tenho que vender um carro, eu tenho que vender mais de um carro, eu tenho um estoque para queimar, eu tenho um Model Year antigo, e o que aconteceu aí por algumas vezes com a Fiat, junto com a Belink, fazendo lives com super vendedores do porte do nosso amigo Ciro Bottini, fazendo aquelas lives, vamos dizer, massivas de tempo, de longa duração,
só que com longa exposição de diversos produtos. Isso era uma dúvida para a Fiat no começo, isso funciona ou não funciona? Obviamente que quando a estratégia de mídia casou com a estratégia feita para o conteúdo, isso bateu todas as metas com louvor, de maneira a fazer a Fiat repetir mais algumas vezes esse formato, porque acho que o grande mote de tudo isso eu tenho aí um evento ao vivo de 4, 5 horas, onde eu fico falando over and over de 4, 5 produtos, e isso faz com que eu consiga impactar um sem número de pessoas e que entram nessa live, ficam ali alguns minutos, mas que conseguem ver o conteúdo do produto de maneira diferente do que o varejo automotivo está acostumado a fazer. Por quê? Obviamente que o Ciro Bottini falando de carro não é uma novidade, mas o Ciro Bottini falando de carro por 2 minutos no seu celular, enfim, você impactando com uma mídia, é uma coisa bem nova e que deu bastante certo. Eu acho que ali os desafios de produção foram incríveis, mas a Fiat é isso, foi um novo formato que eu tenho certeza que vai se repetir, acho que muitas montadoras já fizeram isso, e um formato de sucesso do ponto de vista de resultado, de lead para venda. Então, eu acho que entrego aí para você, João, acho que agora é a gente conversar e trocar essas experiências aí. Boa. O Pedro falou uma coisa sobre resultado, né? Sobre o que essas lives representam e a continuidade. Eu queria aproveitar o tempo da Camila aqui. A Camila, além das lives que citou, tem uma empresa especializada em varejo, né? Especializada em comunicação, marketing e posicionamento para varejo. Fora isso, eu sei que ela está de olho no que está acontecendo lá fora. Eu queria entender, eu acho que boa parte do mercado quer entender o que significa a transformação digital que a pandemia trouxe, sabe? Porque eu tenho quase certeza que o varejo não será o mesmo quando tudo isso passar, porque nada será o mesmo quando tudo isso passar. O que você está vendo como intersecção entre o que a gente está fazendo agora, nesse período pandêmico, com tudo meio fechado, lockdown, abre, fecha, loja fechando, baixando porta, e o que você vê depois, né? Como é que eu sei que já tem algumas experiências, como você mostrou ali, de shopping tentando fazer live, loja tentando... queria que você contasse um pouco disso, assim, como é que você está vendo esse futuro, aquilo que vem depois do que a gente está passando agora, Camila? Ô, João, você sabe que inclusive é uma pergunta que tem várias pessoas fazendo aqui no chat, né? E aí, o que vem depois, né? Tudo isso que a gente está vivendo agora, mas será que depois continua? Historicamente, o varejo brasileiro, principalmente, a gente cresceu no que eu chamo de hard sell, que é aquela coisa assim, aquela venda a todo custo, de você... eu até brinco, eu faço um exemplo, chegou numa loja de calçados, você pede um sapato, você aponta esse sapato na vitrine e fala, eu quero esta sandália prateada número 33. E aí o vendedor te convida a sentar, você espera em média 7, 8 minutos dentro de uma loja física e ele desce com 10 caixas para você. E você tem uma certeza na sua vida que o seu sapato prateado 36 não está dentro daquelas caixas. E isso é essa venda de empurra, que a gente veio crescendo ao longo desse processo de expansão grande de varejo físico do Brasil. Eu, quando olho para as lives e eu olho para o processo contrário do hard sell, que é o soft sell, que é essa venda cada vez mais especializada, é essa venda discutativa, é essa venda onde você cria uma relação, essa venda no formato mais 1 para 1, por mais que a gente não esteja fazendo uma venda 1 para 1, quando a gente vai no formato de live commerce, a pessoa está te recebendo dentro da casa dela e parece que você está conversando só com ela, você dá a chance dela participar daquele processo. Então, eu te diria assim, eu acredito muito, muito no processo, não só na Vimer, para os nossos clientes, mas pessoalmente, é algo que eu estou estudando há muito tempo, acompanho. Tem uma operação, por exemplo, americana, que é a Shop Shops, que é um cross-border com a China. É uma chinesa sensacional, que ela trabalha com formato de lives, vendendo os produtos para chineses. Então, ela vai para marcas americanas, faz as lives, apresenta esse produto e dá a possibilidade do mercado chinês comprar antes desse produto chegar lá fisicamente. Cara, ela começou com 6 lives por mês. Hoje eles estão 1 ano e meio, quase 2 anos depois, com 70 lives acontecendo por mês.
né, com $6.000 de venda em cada live acontecendo por mês. Para mim, é mais um canal. É mais uma forma da gente se comunicar, e eu acredito bastante, para você ter ideia, nós estamos fazendo, João, agora, lojas, porque a Vimer tem duas frentes. Uma é a campanha e ativação do varejo, quase que uma agência voltada a varejo, e um segundo que é arquitetura e design de lojas. Então, dentro do nosso lado de arquitetura e design de lojas, todos os projetos que nós estamos fazendo hoje, ele considera o que a gente chama de hub social, que é esse espaço de socialização e de compartilhamento, onde em muitas marcas, esse espaço da live, da conversa, já vai nascer dentro do projeto. Então, eu acredito demais nisso como uma forma, inclusive, de uma grande virada em relação ao papel do varejo em si, né? É algo que a gente está acreditando bastante. Mas, para mim, tem grandes diferenças, tá, João? Aí, quando a gente fala de uma live num formato mais de entretenimento e de uma live que tem aí um formato mais comercial e que amanhã ou depois pode ser feita, inclusive, por um vendedor de loja bem treinado, tá? Quando você pega aí um grupo de, sei lá, os 200 melhores clientes da loja, um grupo VIP que é atendido de forma personalizada, esse grupo poderia estar sendo chamado, por exemplo, para uma live fechada, onde o produto fosse apresentado em primeira mão antes de ser lançado em todo o mercado. E isso é algo que a gente não trabalha, por exemplo, no mercado como um todo. Então, eu vejo aí grandes possibilidades do formato de live commerce, independente do processo pandêmico que a gente vive agora. Você falou um pouco sobre diferenças de... Você fala um pouco sobre diferenças de formatos, né? E aí tem uma pergunta aqui no chat, eu vou direcionar essa para você, antes de passar para o Pedro, que é a Graziele que está fazendo, que ela pergunta como tratar diferentes gerações nesses eventos. Os boomers, as gerações X, Y, Z. A gente sabe que tem um público consumidor que está no TikTok vendo vídeo curto. Tem um público mais tradicional que está nos portais ou está no YouTube. Engraçado que o YouTube está quase virando mídia velha, né? Comparado às outras mídias, vejam vocês. Eu falava isso, trabalhei no UOL 20 anos atrás, e a gente usava ainda o conceito de acima da dobra e abaixo da dobra no portal, que era acima da rolagem e abaixo da rolagem, que era como a gente fazia com o jornal de papel. O jornal de papel vinha com a dobra. Então, acho que a pergunta como é que as marcas vão fazer de varejo para conversar com esses públicos tão diferentes? Eu acho que não é nem a live só isso, tá? Eu acho que isso é um grande desafio para as marcas como um todo, João. A gente fez um projeto recente, por exemplo, a da Fit, onde nós fomos fazer anúncios só para YouTube, para que a gente conseguisse maior engajamento no YouTube. Então, para você ter ideia, a gente fez uma série de 3 anúncios e trabalhou com um processo de espelho, acompanhando os resultados dos anúncios que estavam, os formatos tradicional que eles já trabalhavam e que estavam presentes em mídia comprada naquele período, e o novo formato de anúncio que foi desenvolvido com o objetivo exclusivo do público daquela plataforma. Eu acho que hoje, quando a gente olha para canais e para marca, é super importante entender que cada tipo de plataforma e de canal, a gente vai ter um perfil mais forte de consumidores. Então, assim, quando a gente conversa via TikTok, o perfil é um. Quando a gente conversa via Facebook, o perfil é outro. Quando eu converso via Instagram, a conversa já é totalmente diferente. LinkedIn. Eu tenho marcas que performam muito bem no LinkedIn e outras que não fazia sentido nenhum eu traçar uma conversa dentro desse canal. Então, o que eu acho que é muito importante, que acho que é um grande processo de aprendizado para quem desenvolve, para quem está dentro da marca, é conseguir entender, eu acho que a marca como um todo, ela tem que ter uma voz que seja única, mas ela pode transmitir essa voz em formatos diferentes. E isso é extremamente importante para a gente. Tanto faz se o canal é uma live ou se o canal é um anúncio, por exemplo, de 15 segundos para captação de funil dentro de um YouTube, por exemplo. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo de forma muito constante, e a pergunta dela faz total sentido, porque cada vez mais eu acho que nós vamos trabalhar com microcomunidades. E aí, para trabalhar com microcomunidades, a gente vai ter que desenvolver realmente um staff, um roteiro e um projeto que entregue para essas microcomunidades o que nós estamos nos propondo a entregar, porque a linguagem única, nesse split sendo feito de forma nacional, você imagina que a gente tem marcas que têm 4.000 lojas presentes no Brasil. Então, que loucura é conseguir entender as nossas diferentes partes do Brasil, inclusive numa regionalização de uma campanha. E isso é pouquíssimo feito aqui em mercado nacional. Então, é um dos grandes desafios da gente hoje. A gente tem um time, para você ter ideia, dentro da Vimer, que chama Retail X, só focado nesse tipo de conteúdo. Quais os parceiros que nós vamos trabalhar para determinadas mídias, qual vai ser a linguagem que vai ser utilizada, e muitas vezes, dentro do propósito da marca, o que vai ser
ou não comentado em cada um dos espaços, porque é muito legal o diálogo, mas o diálogo no canal certo, João. Então, muitas vezes, você levantar bandeiras e você não dar continuidade a esse diálogo que você mesmo criou, é quase que um tiro no pé. Então, essa talvez seja uma das maiores preocupações que a gente tem hoje em relação à evolução do nosso trabalho com as marcas. É extremamente importante e, sim, respondendo a pergunta dela, cada vez mais estudos feitos para cada canal. A gente já teve lives que teve um processo de roteirização e para a mesma marca um outro processo de roteirização completamente diferente. Você participou muito disso com a gente, inclusive na Romanel, é um excelente case. Quando a gente conversa com um determinado público, a conversa é de um jeito e com outro público, a conversa é de outro. Inclusive a escolha dos produtos, né, gente? Então eu tenho produtos dentro de uma mesma marca focados num público muito mais jovem, e produtos que aí eu vou falar de durabilidade, de qualidade, de história aqui, focados em outro público completamente diferente. Eu acho que isso do storytelling para públicos diferentes, o Pedro também pode contar um pouco da experiência da agência, né? Porque aí a gente está falando de uma agência de publicidade que tem o planejamento, a criação, né? Como é que funciona isso dentro da estratégia de uma campanha, Pedro? Uma campanha de mídia, né? Propriamente dita. Eu vou pegar um pouco, talvez não necessariamente o storytelling da campanha, mas o que a Camila falou e o que eu posso trazer para isso. O que a gente entrega numa live, pensando assim, hoje, campanhas, vamos dizer, com regionalizações, vamos dizer, Fiat, que tem lá mais de 7 regionais diferentes. A gente já roda campanhas de mídia digital, onde a gente trabalha com criativos dinâmicos, os lindos DCOs, ou seja, eu entrego de features a targets diferentes em uma pecinha dinâmica que eu mostro. Putz, o cara que está na serra, eu mostro que o motor é melhor, e assim por diante. Isso tudo, os insights de cliques, de leads gerados por essas peças, podem e norteiam os discursos do conteúdo que vão estar possivelmente num projeto de uma live ou de algo que o valha. Então, essa questão do criativo dinâmico, que eu consigo montar ali com uma mesma peça, mais de 250 possibilidades de combinações, de features, preço, e para quem eu entrego, tudo isso gera para a agência insumos de grande valor para que sejam criadas histórias já considerando o que aquele consumidor está interagindo com as peças da marca. Falando de varejo puro, tá, gente? Eu estou bem focado nisso. E isso eu já vejo, João, aí falando da estratégia, da sua pergunta inicial, olhando da estratégia para a criação, até isso se virar realmente uma campanha, esse mundo de conteúdo ao vivo, ele cada vez mais está presente em diversas marcas, e aí não falando só de Fiat e Bradesco, de outras marcas que a gente está na casa, que a gente tem na casa, que a gente já trabalhou juntos, inclusive, como a Abbott, que é uma farmacêutica que entrega um conteúdo estratégico de experimentação de produto, de maneira a criar uma conversa e uma história que ele inicialmente só fazia no ponto de venda, agora com uma estratégia mais direcionada e já impactando um público específico que vem de dados prévios de outras campanhas, o que torna a audiência daquilo super qualificada, entendeu? Então, desse ponto é o que essa construção já vem de dados para uma estratégia para que a gente consiga colocar dentro do possível conteúdo ao vivo pessoas que realmente querem e estão interessadas e estão dentro daquela história, conversando com todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui no chat, e essa... Camila, você quer falar? Pode falar. Fazer uma
uma complementação rápida aqui no que o Pedro trouxe, que eu acho que só fechando um pouquinho essa pergunta, o interlocutor eu acho que tem um papel fundamental dentro dessa história também, porque quando a gente ouve as dores, que é muito disso que o Pedro trouxe agora, eu acompanhei 2 processos de live, por exemplo, onde um na North Face, o interlocutor, a pessoa que apresentava a live, era um esportista de esportes outdoor. Então, ele estava no meio de uma caminhada de uma trilha apresentando o produto. Num outro que era de um salão de beleza super famosérrimo. A gente pegou as dores de 3 mulheres em relação a 3 tipos de cabelos diferentes e trouxe isso para dentro da live. Então, representando este consumidor dentro do processo. Eu realmente acho que isso faz bastante diferença. No nosso caso, os resultados, assim, são bem diferentes quando a gente consegue entender a dor daquele público específico e trazer isso como uma solução. Exatamente, isso, só o outro complemento, isso, na minha opinião, logo mais, isso já está acontecendo, já vi estratégias e criações nesse sentido, de que daqui a pouco a gente vai ter uma live de 3 horas, onde na primeira hora a gente impacta um consumidor que tem uma dor e fala de um jeito, na segunda hora fala de outro para outro consumidor, e na terceira fala de outro. Óbvio que essas operações podem ser paralelas e tudo mais, mas eu acho que essa é uma evolução que, sem dúvida, esse conteúdo de live stream vai trazer para a marca. A gente chegar no conteúdo da live com o nível de personalização de conversa que a gente tem no lado da peça, do impacto, da ativação. Boa, a gente está chegando nos minutos finais. Eu vou fazer uma pergunta final aí para vocês, e que eu acho que é mais um pedido, assim. Tem aqui uma pergunta sobre quais foram os maiores perrengues que vocês passaram nessas produções de live, especificamente. E eu queria fazer essa pergunta de um jeito só um pouquinho diferente, porque a gente tem uma audiência aqui qualificada de marcas, agências de live marketing, agências de publicidade, gente que ainda não passou por esse processo, gente que não trouxe as suas marcas e seus conteúdos para esse mundo das lives. Camila, o que você diria que são os maiores desafios para essa migração? E vou pedir para você casar isso com a sua fala final, para depois eu passar para o Pedrão também e a gente encerrar aqui. Olha, eu acho que o nosso maior desafio, principalmente, acho que foi na nossa primeira live, que a gente estava com tudo preparado no que dizia respeito à live em si, mas não necessariamente um acompanhamento do processo da venda e do e-commerce como um todo. E especificamente nesta primeira live que a gente desenvolveu, travou o sistema de e-commerce e isso, assim, gerou uma loucura, porque a gente teve que redesenhar ao vivo todo o processo que estava acontecendo da live, porque muito do que a gente estava ofertando ali ao vivo, com um e-commerce que travou naquele momento em função da quantidade de pessoas que estavam acessando, teve que ser redesenhado. Então, a gente teve que estender um processo de premiação e de brindes, fretes grátis. Então, foi aquele quem sabe faz ao vivo na nossa primeira live. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, fica a dica aqui para que a gente consiga, quem for se aventurar nesse processo de lives, porque eu acho que o início é sempre uma aventura e um aprendizado constante, não tem certo, não tem errado. Hoje eu consigo dizer, depois de um ano fazendo isso, muitas vezes, bons caminhos, mas no início eu não sabia nada, mesmo tendo estudado, fui para Singapura, para Vale do Silício, achava que eu estava dominando esse mercado e me vem a primeira e trava o e-commerce da marca. Então, tem um plano B, um plano C, tem um QR Code que leve para outro lugar, se aquilo não estiver funcionando, porque para a gente foi essencial no primeiro processo. A gente acabou tendo que deixar a live disponível por 24 horas para as pessoas poderem consumir, porque durante a live mesmo ficou tudo travado. Então, de novo, a gente não tem uma bola de cristal, principalmente com o que está acontecendo hoje, é difícil. Eu que trabalho no varejo, eu tenho ligações o dia inteiro, hoje minhas reuniões todas são reuniões de discussão de pivotagem de rotas em função das movimentações que estão acontecendo de fechamento de portas, né? É um processo que é construído em conjunto, se cerquem de bons profissionais, de pessoas que consigam te fazer chegar até lá. A gente pode achar que é muito simples, não é um processo tão simples assim. Então, você pode passar por isso de uma maneira mais longa, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo com você mesmo, ou se plugando em pessoas que já estejam mais prontas para desenvolver isso de uma forma profissional. E esse foi o caminho que a gente buscou, e eu não me arrependo em absolutamente nada, porque tem sido um processo só de crescimento desde que a gente iniciou há um ano atrás. Então, fica aqui a minha dica, se é que dá para dar uma dica. Muito obrigada, João, equipe, Pedro, tá uma delícia participar com vocês. Vou continuar assistindo, aliás. Pedrão, para você, quais são aí os desafios
que a gente Cara, conheceu e viveu nesse período todo. vamos lá, eu vou fazer o link pegando na última coisa que a Camila falou aí, que é isso, que muitas vezes pela novidade da marca do cliente fazer live e achar que live pode ser uma economia de dinheiro de produção. Ah, eu vou fazer uma live, não vou fazer um evento. Então, isso que a Camila falou para mim é um mantra, e sempre foi. Se cerquem de profissionais que tenham armas para que munição, vamos dizer assim, para que quando o que der errado acontecer, e sempre vai acontecer, dá errado de uma forma que a gente consiga contornar e transformar no certo. Então eu acho que os maiores perrengues, falando de perrengues, não vale citar, eu acho que eles sempre são contornados de maneira que você esteja preparado. Ou seja, muita gente fala o planejamento, mas o planejamento da produção da gente, desde ter redundância, como a Camila falou, putz, se eu estou levando para um e-commerce, se eu tenho uma redundância desse problema, eu consegui ter redundância e solução para tudo antes, ou seja, planejar desde o destino até a conexão da pessoa que está em outro estado transmitindo remotamente, esse planejamento de pensar no problema antes sempre foi uma coisa que me ajudou bastante e isso sempre deu certo porque o trabalho está sendo feito com profissionais que entendem e se preparam para isso de todas as maneiras. Então, fechando aqui, foi incrível ouvir Camila, João e poder compartilhar com vocês todo esse conteúdo. Vou tentar continuar aprendendo aqui no evento com vocês por mais tempo hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Pedro, Camila, obrigado. Estouramos um pouquinho aqui, bem pouquinho, ninguém vai me dar bronca. Obrigado vocês dois, vocês são não só grandes companheiros de trabalho, mas amigos que eu espero vê-los em breve, talvez 2022, 2023, né, 2024, vamos ver aí, dependendo da vacinação, se eu consigo abraçá-los em breve. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo compartilhamento aí de informações, a gente se vê nas próximas produções. Valeu, gente, obrigado. Valeu. Obrigada, João, obrigada, gente.